Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma leitura da Fratelli Tutti, a encíclica do Papa Francisco sobre fraternidade e amizade social. Vamos lá? Sem dignidade humana nas fronteiras. Tanto na propaganda de alguns regimes políticos populistas, como na leitura de abordagens econômico-liberais, defende-se que é preciso evitar a todo custo a chegada de pessoas migrantes. Simultaneamente, argumenta-se que convém limitar a ajuda aos países pobres para que cheguem ao fundo do poço e decidam adotar medidas de austeridade. Não se dão conta de que por trás dessas afirmações abstratas e difíceis de sustentar há muitas vidas dilaceradas. Muitos fogem da guerra, de perseguições, de catástrofes naturais. Outros, com pleno direito, buscam oportunidades para eles e suas famílias, sonham com um futuro melhor e desejam criar as condições para que se torne realidade. Infelizmente, outros são atraídos pela cultura ocidental, às vezes com expectativas pouco realistas que os expõem a grandes desilusões. Traficantes inescrupulosos, frequentemente vinculados aos cartéis de drogas e de armas, exploram a situação de fragilidade dos imigrantes, que ao longo de sua jornada, demasiadas vezes experimentam a violência, o tráfico humano, o abuso psicológico e físico, e sofrimentos indescritíveis. As pessoas que emigram têm que se separar do seu próprio contexto de origem e muitas vezes vivem um desenraizamento cultural e religioso. A ruptura também diz respeito às comunidades de origem, que perdem os elementos mais vigorosos e empreendedores de suas famílias. Em particular, quando um dos pais emigra, ou ambos deixando os filhos no país de origem. Por consequente, também se deve ser reafirmado o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na própria terra. Ainda por cima, em alguns países de chegada, os fenômenos migratórios suscitam alarme e temores, muitas vezes fomentados e explorados por fins políticos. Difunde-se, assim, uma mentalidade xenófoba, de gente fechada e dobrada sobre si mesma. Os imigrantes não são considerados suficientemente dignos de participar da vida social como os outros. Esquece-se de que eles têm a mesma dignidade intrínseca de toda e qualquer pessoa. Consequentemente, têm de ser eles os protagonistas da sua própria promoção. Nunca se dirá que não são humanos, mas na prática, com as decisões e a maneira pela qual são tratados, manifesta-se que são considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos. É inaceitável que os cristãos partilhem dessa mentalidade e dessas atitudes, fazendo às vezes prevalecer determinadas preferências políticas, em vez das profundas convicções da sua própria fé, a dignidade inalienável de toda a pessoa humana, independentemente da sua origem, cor ou religião, e a lei suprema do amor fraterno. As migrações constituirão uma pedra fundamental no futuro do mundo. Hoje, porém, são afetadas por uma perda daquele sentido de responsabilidade fraterna, sobre o qual se assenta toda a sociedade civil. A Europa, por exemplo, corre sérios riscos de ir por esse caminho. Entretanto, ajudada pelo seu grande patrimônio cultural e religioso, possui os instrumentos para defender a centralidade da pessoa humana e encontrar o justo equilíbrio entre esses dois deveres: o dever moral de tutelar os direitos dos seus cidadãos e o dever de garantir a assistência e o acolhimento dos imigrantes. Compreendo que alguns tenham dúvidas e sintam medo diante das pessoas imigrantes. Compreendo isso como um aspecto de instinto natural de autodefesa. Mas também é verdade que uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criativamente integrar no seu seio a abertura aos outros. Convido a ultrapassar essas reações primárias, porque o problema surge quando essas dúvidas e esse medo condicionam de tal forma o nosso modo de pensar e agir que nos tornam intolerantes, fechados, talvez até, sem disso nos percebermos, racistas. E assim, o medo nos priva do desejo e da capacidade de encontrar o outro. Estas são as palavras do Papa Francisco sobre a dignidade humana nas fronteiras.
espero você na próxima leitura da Fratelli Tutti. Fique com Deus, paz e bem.